E aí, galerinha, tudo bem? Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre o que é museu. Antes de nós iniciarmos as atividades da apostila, eu vou conversar um pouquinho sobre esse assunto com vocês. Você sabe o que é um museu? O museu é uma casa, um lugar onde se preserva a memória de uma cidade, de uma pessoa, de um país, enfim, é o lugar de muitas histórias interessantes que nos fazem viajar no tempo. Nos trazem na memória diversas histórias que aconteceram quando nós ainda não existíamos. Quando visitamos um museu, podemos pensar na mudança dos objetos, no processo de escrita, na invenção do papel, como nossos antepassados viviam, como eram, como era a escrita antigamente, quais eram os objetos, quais eram os materiais que os nossos antepassados utilizavam. Tudo isso nós conseguimos descobrir em uma visita ao museu, porque nele nós temos muitas coisas novas para descobrir. Algumas coisas que nossos antepassados viveram e nós não temos nem ideia de como era. Então, no museu, sempre descobriremos coisas novas, pois o museu é um lugar de muitas descobertas. Através do museu, nós conseguimos voltar no tempo, na história. Aqui em nossa cidade, nós temos vários museus que podem ser visitados quando nós pudermos. Então, eu vou mencionar alguns dos museus que nós temos em Curitiba e vou deixar aqui para vocês a sugestão de que assim que acabar esta pandemia, assim que nós pudermos sair de casa, vocês marquem uma visita em família para conhecer os diversos museus aqui de Curitiba. Então vamos lá? Um dos museus muito famosos aqui de Curitiba, que recebe muitas visitas, é o Museu Oscar Niemeyer, conhecido também como Museu do Olho. Nós temos também o Museu da Arte Indígena, o Museu do Expedicionário, o Museu Paranaense, o Museu Egípcio, Ordem Rosa Cruz, Museu do Automóvel, Museu de História Natural. Todos eles contam, mostram para nós diversos acontecimentos da história. Então, assim que tudo isso acabar, se você tiver oportunidade, eu convido você a fazer a visita em um destes museus, ou quem sabe criar um roteiro para que você tenha a oportunidade de conhecer todos os museus da nossa cidade. Eu tenho certeza que será um passeio muito divertido e de muito conhecimento, pois você aprenderá muitas coisas novas. Agora nós vamos lá para a nossa apostila, que também traz alguma coisa sobre o que nós acabamos de falar. Então, corre lá, pega a sua apostila, abra ela na página 182. Na página 182 diz assim: Múmias e esqueletos. Algumas coisas aconteceram muitos e muitos anos atrás. Em uma visita ao museu, alguns alunos ficaram muito curiosos. Em uma sala, viram algumas crianças estranhas que pareciam pessoas dentro de vidros. Olivia, uma das alunas, perguntou para a monitora do museu o que era aquilo. E ela então explicou:
Nesta sala está a exposição sobre o Egito, disse a monitora. Nela estão Nela estão expostos objetos daquele tempo. É aquilo sobre o que você está querendo saber, é uma múmia. Muito tempo atrás, os egípcios acreditavam que as pessoas viveriam outra vida depois que morressem. Por isso, eles faziam de tudo para o corpo ficar inteiro durante a morte. Então, ali na figura da apostila, nós vemos uma múmia. Então, o que eles faziam lá no Egito? A pessoa morria, eles enfaixavam todo o corpo dela, acreditando que ela viveria uma outra vida, né? Que ela teria uma vida após a morte. Em outra sala, os alunos viram uma coisa enorme em exposição. Luzia disse para o colega Miguel: Olha, Miguel, um dinossauro. Miguel ficou de boca aberta e comentou: Uau, como era grande! A monitora aproveitou e comentou: Este é o fóssil de um dinossauro que foi achado no Brasil milhões de anos atrás. Você sabe o que é um fóssil? Então, lá na figura nós temos o fóssil de um dinossauro, que nada mais é que o esqueleto daquele animal que viveu há muito tempo atrás, né? Então, ali nós temos um dinossauro. Eu sei que os meninos costumam gostar de dinossauros, ter brinquedos como dinossauros. Lá na página 186, diz assim: um museu não é só história. Como você já viu, o museu tem muitas coisas interessantes. Podemos dizer que ele é um lugar de estudo e é parecido com uma revista, onde temos muitas imagens e informações sobre diversos assuntos. Um museu pode expor coisas antigas e também coisas atuais. Um museu pode tratar do passado, do presente e até do futuro. O Museu do Amanhã, por exemplo, é um ambiente de ideias, explorações e perguntas sobre a época em que vivemos e os diferentes caminhos que se abrem para o futuro. Ou seja, como as mudanças de hoje podem influenciar amanhã. Ali nós temos a fotografia da exposição do Museu do Amanhã, que é localizado no Rio de Janeiro. Então lá mostra esta figura aqui que simboliza a exposição. Um museu também pode expor as belezas naturais de uma região. É o caso do Museu da Amazônia, que fica na cidade de Manaus. Nele existem exposições de plantas, insetos e serpentes. Na parte externa do museu também há trilhas que os visitantes podem fazer dentro da floresta amazônica. Olha que legal. Então, o museu é rico em conhecimento, é rico em histórias. Ele possui diversas informações que nos fazem adquirir mais conhecimento e nos fazem também recordar algumas histórias que já aconteceram durante a vida. Então, eu vou deixar algumas atividades para vocês realizarem. Esta é a nossa aula de hoje. Por hoje é só. Se cuidem,
Saudades de todos vocês. Beijo.